Um Botafogo que, para mim, se comportou hoje como se tivesse jogando contra o Paris Saint-Germain, contra o Atlético de Madrid. Rapaziada, o Palmeiras está nas quartas de final do Mundial, após vencer o Botafogo na prorrogação por 1-0. O Glorioso está sendo amplamente criticado pela imprensa pela forma como jogou. Estão dizendo que jogou como time pequeno, com medo do Verdão. Antes de mais nada, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Agora, bora pro vídeo. Mais uma vez, o time do Abel Ferreira tem que ser elogiado. É o time mais competitivo do futebol brasileiro nos últimos anos. É um time que sempre, quando chega em momento de decisão, ele cresce. E isso aconteceu de novo. O Botafogo, em momento nenhum da partida, o Botafogo que foi heróico, tá? O Botafogo que passou num grupo dificílimo. O Botafogo, em momento nenhum, tirando o final da prorrogação, mereceu fazer o gol. O Botafogo se fechou, o Botafogo jogou para não sofrer gol. E aí me desculpa, aí eu sempre acho merecido passar quem tenta jogar. Um Botafogo que, para mim, se comportou hoje como se tivesse jogando contra o Paris Saint-Germain, contra o Atlético de Madrid. Parece que o Botafogo se acostumou a se defender e tentar jogar por uma bola. E o Palmeiras não. O Palmeiras jogou para ganhar. O Palmeiras criou. O Palmeiras esculhambou o Botafogo em número de finalizações no tempo normal e na prorrogação. De novo, para quem ameaçava já estar criticando Abel Ferreira, é impressionante como as mudanças desse cara funcionam. Porque o Abel Ferreira tirou o Estevão, na minha opinião, errou naquele momento, tá? Pô, o Estevão tava jogando um bolão no jogo. E o Abel tirou o Estevão. O Estevão ficou brabo, saiu emburrado. E aí, um dos jogadores que ele colocou, que foram ali Paulinho e Luigi, o Paulinho decide a partida. O primeiro tempo não teve jogo, né? Foi muito amarrado, mas o Palmeiras saiu um pouquinho mais. E no começo do segundo tempo, o Palmeiras mostrou que a cara do jogo continuaria sendo a mesma. Ele saindo um pouco mais, aí a partida ficou um pouco mais legal, um pouco mais interessante. Estou falando tecnicamente, né? Em termos de torcedor, o cara ficar nervoso. Estou falando tecnicamente como jogo. E aí o Palmeiras sempre procurou mais o gol. Foi atrás do gol, achou o gol. E só a partir dali que o Botafogo soltou. O Botafogo jogou de uma maneira... Acho que eles acharam que aquilo que aconteceu contra o Paris Saint-Germain ia acontecer sempre, né? Ficar fechado, abdicar do jogo e no contra-ataque conseguir alguma coisa. E hoje o Palmeiras procurou mais, lutou mais e acabou conseguindo o resultado com todo o merecimento. Com alguns destaques extraordinários. O Richard Rios, de novo, jogando um bolão. O Paulinho, nos 30 minutos que ele podia jogar, ele fez o que podia fazer e fez o gol. O time do Palmeiras, ele foi muito pragmático. Ele fez tudo certinho, sempre pensando mais na vitória. Jogo fraco, né? Jogo fraco. Tecnicamente fraco, jogo sem grandes jogadas, jogo fraco. O mérito do Palmeiras, que jogou melhor, foi realmente ter buscado a vitória, né? Que é o básico dentro de um jogo de futebol, duas equipes que têm elencos bons jogadores à disposição dos técnicos, só um dos times entrou em campo pensando em vencer. Eu acho que vai muito na conta do Renato Paiva, essa atuação ridícula do Botafogo, um time acovardado. Acho ok você jogar dessa maneira contra o PSG, deu certo. É aquela coisa que acontece em 10, 15, 20 jogos assim. Se jogasse em 20 vezes, talvez o Botafogo perdesse 19, ou perdesse 17, empatasse 2 e vencesse aquele. Deu tudo certo, o mérito foi muito elogiado, porque foi resignado, porque teve um plano de jogo, porque não ofereceu chances ao campeão europeu, praticamente não criou nada. Tem outro aspecto também, o Palmeiras merece mais avançar nessa competição, porque foi um clube que trabalhou para ter esse time. O Botafogo não trabalhou, surgiu lá uma SAF, um milionário, um sujeito sai dos Estados Unidos, compra e põe um monte de jogadores ali. Aí tu vê a arrecadação do clube e o elenco, o valor, não cobre. Tudo bem, é legítimo, é legal, não é proibido, mas o que o Botafogo trabalhou para ter esse time? O que foi feito para o Botafogo ter esse time? O Palmeiras fez por onde? O Palmeiras trabalhou para ter estrutura financeira e contar com ótimos jogadores. O Botafogo não. Então, acho que até nesse aspecto o Palmeiras merece mais avançar nessa competição.
E não sei se o Botafogo terá outra oportunidade de disputar algo parecido. Aconteceu com o Botafogo hoje, tipo um apagão ridículo. Com o Palmeiras do Abel Ferreira não acontece. E outra, Flávio, o culhão desse cara para substituir. Porque ele coloca mesmo, ele muda. Hoje eu discordei dele quando ele tirou o Estevão. Eu falei, cara, o Estevão é o melhor em campo. Mas acabou que todo mundo criticou, inclusive eu, na hora, e deu certo. O Paulinho entrou e fez o gol da vitória. Bom, eu entendo que houve um erro na alteração. Tirar o Estevão nesse jogo foi um erro total. Ah, mas ganhou, acabou. Mas eu, assim, não, se for ganhou, tá certo, perdeu, tá errado, não funciona. Ele errou, eu não tiraria o Estevão, acho que ele estava fazendo uma partida bem interessante. O menino Luiz até não entrou mal no jogo, mas você não pode tirar o seu jogador mais decisivo num jogo tão apertado como esse. Para mim foi um erro na alteração. O Palmeiras, sim, teve mais volúpia de jogo, foi mais para ataque, aí tudo bem. Mas se a gente olhar bem, e sem desmerecer nada, não é nem momento de falar isso, mas tem que ser comentado. Palmeiras dos brasileiros tinha feito a pior campanha na primeira fase. O Palmeiras ganhou, aliás, continua, né? Ele não ganhou nos 90 minutos, ele ganhou um jogo só. Ele ganhou contra o Al-Ahly, só. Jogou contra aquele horrível Porto, empatou 0-0. Naquele momento a gente achou que era um bom resultado, depois viu que não era. Depois ele sofreu pra caramba com o Inter Miami. E hoje realmente foi melhor que o Botafogo, e aí eu não vou desmerecer nada. Ele foi melhor e o Botafogo, todo mundo está falando, foi muito covarde. Então, sim, o resultado veio, deu tudo certo, mas eu não vejo motivo para elogiar o treinador hoje, não. Ele poderia ter tirado o Palmeiras com mais um erro de alteração. Para mim foi uma alteração completamente equivocada, tirar o Estevão do jogo. Ah, Fábio, mas você não vê motivo para elogiar hoje? Ele foi muito melhor que o Botafogo. Ah, o Botafogo não jogou nada. Tá bom, pode ter sido o Abel Ferreira que neutralizou também o Botafogo. Porque o que o Palmeiras fez hoje, ele jogou muito melhor. Porque, ó, eu entendo o que você falou, foi a pior campanha. Mas o Palmeiras, ele foi melhor que o Porto, ele foi melhor que o Al-Ahly e ele foi melhor que o Botafogo. Nos seus 4 jogos, ele só foi mal, na minha opinião, contra o Miami. Foi ridículo. E a gente criticou aqui. Mas ele foi muito melhor que o Porto, mereceu vencer. Perdeu muito gol. Foi melhor que o Al-Ahly, venceu. Foi melhor, muito melhor que o Botafogo, mereceu vencer no tempo normal e venceu na prorrogação, pô. Não acho também que é uma campanha ruim. Você pode dizer que foi a pior campanha de um brasileiro? Mais ou menos. O Fluminense também. O Fluminense também empatou 2 jogos. O Fluminense só venceu 1. Mas então não foi a pior também. Mas não se esperava nada do Fluminense, esse é o ponto. Não se esperava nada do Fluminense. O Botafogo também só ganhou um jogo, mas olha a chave que ele jogou. São coisas diferentes. A bola que o Palmeiras jogou foi muito ruim. Mas não adianta ficar discutindo. Ganhou, passou, tá tudo bem, vai adiante, né? Vamos ver, talvez seja o único que chega nessa fase entre os times brasileiros. Então, com relação ao resultado, não dá para discutir. Agora, com relação ao trabalho dele especificamente... De novo, hoje eu não teria de jeito nenhum. Entendo que foi um erro tirar o Estevão. Ganhou o jogo, ganhou, mas eu não teria tirado o Estevão. Acho que houve um erro. E aí, rapaziada? O Botafogo foi covarde? O Palmeiras jogou muita bola? Deixem nos comentários, curtam e se inscrevam no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!